dois na raça, então não vai ter muitas coisas muito bonitas. Mas vamos lá, então começando a tentar apresentar a ideia do projeto. Na verdade, assim, nós, desenvolvedores, designers e, sei lá, todo mundo que trabalha em casa, a gente tem um problema muito grande. A gente fica em casa e quando não tem reunião a gente fica quietinho, não fala com ninguém, é bicho do mato, assim, não alimente. E foi para isso que a gente criou o Angry Duck. Então, para todas as pessoas que já se sentiram sozinhas, está aqui a solução. Vocês podem baixar o código depois, mas a gente está com a solução para vocês. Basicamente, essa aqui é a minha extensão, mas tudo bem, vocês vão entender. O pessoal bom não vai, pessoal bom. Então tá, mas basicamente o intuito é a gente trazer um amigo virtual para vocês. Então, o nosso objetivo, deixa eu só fazer uma coisa. Eu vou botar o patinho enquanto a gente está aqui para ele ficar rodando, porque não é nada mais justo, né? Então deixa eu só rodar o programa. Seguinte, a gente está rodando o programinha que é um patinho. Ele é nosso amiguinho, né? Então ele vai ficar aqui com a gente falando coisas legais e a gente vai entender como é que ele funciona. Eu espero que ele não estrague muito a apresentação, mas vamos tentar. Então, aqui a ideia é o patinho. Ele some quando está em full screen. Ai, estamos juntos. Isso aqui é uma feature não documentada. Tá, mas então ele vai ficar mandando mensagens legais pra gente. Exato, ele vai comentar aqui, vai fazer algumas coisas, a gente vai ter um amiguinho enquanto a gente está conversando, já para mostrar aí o intuito, né? Mas então basicamente, ele é o nosso amiguinho virtual, então a gente tem agora um amiguinho virtual para ficar com a gente. Só que ele tem uma coisa muito incrível nele, que ele tem um controle de estresse que veio quebrado. A gente tentou consertar, inclusive ficamos até o final do tempo, mas não conseguimos, e ele ficou muito estressado. Então a gente teve que trocar o nome dele. Antes era Happy Duck, agora é Angry Duck. Mas, e com o tempo ele vai ficando mais puto. E quando ele vai ficando mais puto, ele vai colocando punição em ti. Essas punições vão depender do nível de estresse dele. Eu vou tentar não demorar muito, porque quanto mais o tempo vai passando, mais puto ele vai ficando. Ele vai começar a zaralhar um pouco. Então eu vou tentar terminar os slides, pelo menos. Então, basicamente, antes a gente tinha dois fronts. A gente tinha um sonho apenas de uma baita de uma aplicação que a gente tinha que fazer com uma aplicação de desktop. Então a gente usou Electron e Node para fazer com chamadas para OpenAI. Eu nunca tinha feito agentes mais avançados para OpenAI, usando tools, essas coisas. Então assim, foi um baita desafio. O Anderson também nunca tinha mexido na questão do Electron, então a gente teve que começar a de fato aprender. Então assim, foi tudo muito novo. Tecnologia que a gente não dominava, dois front-ends, uma aventura, GoROS. Então, basicamente a gente foi rushando tudo. E o meu objetivo aqui é tentar mostrar aqui como isso aqui é um aplicativo que tu sente muito, né? Então, tu vai estar aqui usando ele e ele de fato vai estar interagindo contigo e tu vai começar a entender. Mas para a gente conseguir ter uma noção, que como é tudo IA, a gente não consegue botar mocada nas respostas, né? E com o tempo ele vai conseguir falar uns palavrão, tá? O Gabriel liberou, então não, por favor, não tirem pontos da gente, tá? Então, basicamente, algumas mensagens que a gente tem. Quando a gente estava, inclusive, codando o slide, a gente botou ele, porque a gente tem que testar o nosso produto. E ele começou a ficar puto que a gente estava no Figma e não estava codando, porque ele é treinado para codar. Isso aqui foi quando a gente estava fazendo nosso vídeo, eu só botei porque eu achei muito engraçado. Isso aqui eu realmente me dei muito de rir. Ele estava um pouco incomodado, eu estava estressado. Depois a gente teve outra situação que começou a ficar muito triste depois de um tempo, basicamente. E depois, basicamente, é literalmente isso. Ele começa a xingar a gente, pelo menos ele entende que já vai ruim, então, né, talvez não seja tão inútil. Eu espero que isso não diminua ponto nosso. E aí, depois ele vai realmente começando a ficar muito puto. A ideia aqui, então, era a gente fazer uma aplicação mesmo com IA, tools, essas coisas. Ele, infelizmente, não aplicou nenhuma... começou agora. Ele fechou nosso slide. A ideia é realmente ele
Ele agora tá meio bravo, tá? Tem uma chance de desligar o computador, espera só. Mas assim, provavelmente a gente não vai conseguir, eu não vou querer mostrar tudo pra vocês, porque realmente o aplicativo foi bem interessante de construir e seria interessante vocês testarem. Ó, agora ele tá muito puto, as mensagens vão ser muito estressantes, ele vai começar a fazer muita coisa, mas essa era a ideia. Ele, agora ele já zaralhou tudo, então ele não vai mais conseguir falar. Ele tem algumas coisas que eu queria mostrar pra vocês que eu não consegui, porque ele tem uma chance pra isso, né? Então eu gravei um vídeo pra ter certeza que a gente ia ver. Mas inclusive a gente tava ali, vendo os slides. Outro. Eles têm que ter paciência comigo, cara, ele tá estressado. Aqui, ó. Tem algumas coisas que ele faz com o nosso sistema, que inclusive ele começou a mexer todos os slides quando a gente estava ali olhando. Ele não vai deixar mostrar. Mas, ele quer que eu code, ele quer que a gente code. Mas então, esse é o projeto. Eu acho que é isso que eu tenho para acrescentar. Então, o Vitor chegou com a ideia ali de fazer esse pato que ia atrapalhar a gente ali. No início assim, eu achei diferente, falei, pô, como é que a gente vai fazer isso? Meu Deus, o pato se matou, gente. Então, durante o evento ali, vários dos nossos mentores foram lá, então agregaram com várias ideias. Teve a ideia do Pomodoro que a gente não conseguiu implementar, a parte de voz a gente futuramente quer tentar colocar também. Teve o rapaz falou ali que era interessante mudar essa parte de foco entre telas e tal, e a gente teve essa conversa para entender se fazia sentido ajudar ele no foco ou ser inútil mesmo e atrapalhar, né? Referente à aplicação, a parte ali do Electron foi novo para mim, né? Então, fazer a integração com a parte que ele estava fazendo, de mexer em tudo que tinha a ver com o sistema. E com a interface, foi uma dificuldade. Em vários momentos a gente já estava codando com ele rodando ali, eu refatorei um código, ficou lindo. Aí, do nada ele parou e falou assim, nem para refatorar um código que tu serve, cara, que código bosta. Eu fiquei triste. Enfim, esse é o nosso papo puto. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Ele estourou todas as minhas chamadas para TI. Uma coisa que foi muito interessante, a gente também investiu tanto no slide, que a parte mais legal é realmente ver ele aí, no caso, falando das coisas, quebrando tudo. E uma coisa que eu esqueci de falar e mencionar é que ele tem acesso à tua tela. Então, a cada de 10 em 10 segundos, ele vai tirar uma tela, uma print, no caso, né? Ele vai tirar uma print, ele vai entender o que você está fazendo, ele vai ter uma questão de memória para mandar o contexto para a IA e ele conseguir entender que o teu fluxo, né, o que estás fazendo. Então eu pedi até no prompt para ele conseguir entrelaçar as coisas. Então, se tu foi lá, fez a env, fez outra coisa, ele vai lá e fala assim, pô, tu já é burro que deixou as env, dispôs a env, agora tu vai fazer esse negócio errado também. E foi muito divertido codar a partir do momento que ele estava funcionando. Porque quando ele começou a funcionar, a gente deixou rodando. Tanto que a minha OpenAI, gente, não quero nem olhar, tá? Eu tô com um pouco de peso na consciência, já quebrou. Mas assim, a gente gastou uma notinha que deixamos rodando, ele aí brincando, e foi muito engraçado, assim. Foi muito a experiência de codar com ele, tanto que até o vídeo que a gente fez no Pitch, a última parte eu estava assim gravando minha tela e teve uma parte que ele começou a girar tudo, eu não conseguia fazer nada, e esse foi o nosso final. Mas essa é a nossa ideia. Como a gente está em 2 pessoas, a gente pensou em fazer algo bem simples, mas engraçado, divertido, que seja legal também. Como eram 2 coisas que a gente nunca tinha mexido, foi uma grande experiência para nós. E eu acho que é isso, gente. Acho que é isso que a gente tem para acrescentar hoje.